a mais um podcast. Eu sou o Arthur Trigueiro. E eu sou Carolina Gomes. E hoje nós vamos falar sobre uma parte da casa que é do lado de fora, é a área externa. Mas antes, não esquece de curtir esse episódio, comentar o que você achou, mandar para aquele seu amigo ou amiga que vai se interessar pelo assunto ou que tá precisando reformar a área externa. Isso mesmo, um brinde. Falamos já sobre vários ambientes internos da casa, e aí lembramos também de áreas de lazer, já que no último episódio a gente falou sobre casa ou condomínio, apartamento, enfim. Então agora a gente pode falar sobre área externa. Em primeiro lugar, área externa é necessariamente só para quem mora em casa? Não, mas é muito mais comum em casa do que em edifícios. Se você tem uma cobertura, você consegue ter área externa e dependendo da configuração também do prédio, né? Da arquitetura do prédio, você também consegue ter área externa. Mas a melhor área externa ainda é a da casa. Porque eu acho que a área externa as pessoas ficam desejando aquilo de não ter um teto, talvez seja um parâmetro. Eu acho que talvez a área externa tá muito ligada com piscina, com gramado. Uhum. E às vezes a casa também não tem área externa. Às vezes existe muita casa por aí que também só tem no máximo um terraço, que a gente pode considerar como área externa, talvez. Ou assim, um quintal que ele é muito coberto, e aí isso deixa de ser área externa. Mas eu, particularmente, minha opinião como Carolina arquiteta, é que se eu hoje tivesse um terreno e fosse construído do zero, a área externa seria, acho que, o ponto de partida, a prioridade para a arquitetura. Porque a gente já falou isso em vários episódios, mas é sempre bom reforçar. Nada substitui uma luz natural, nada substitui a entrada de ar natural, ventilação, o contato com a natureza, o contato com o céu aberto, enfim, nada substitui isso. E hoje em dia, acho que as pessoas voltaram a se preocupar um pouco mais disso no cenário pós-pandemia, mas ainda tem muita casa que tinha um potencial muito grande a ser aproveitado na área externa e às vezes é muito coberto, às vezes não aproveitou do jeito que podia. E eu acho esse um grande erro nas residências. Que eu acho que falta aquilo, nesses casos, também falta um pouco daquilo de entender o que realmente você quer e o que realmente você vai usar. Porque da mesma forma que tem residências que tem 1 milhão de coisas pra fazer, então, sei lá, tem churrasqueira, piscina, hidromassagem, isso, aquilo. Às vezes a pessoa tem tudo isso e por melhor que seja, também não usa. Então, às vezes, se fosse só, sei lá, um piso pra jogar basquete, por exemplo, a pessoa poderia usar melhor. Exato, e eu acho que assim, por exemplo, voltando à questão do terreno, eu acho muito interessante aquelas casas que elas fazem a casa em volta de uma área externa. Não necessariamente um jardim de inverno, mas pode ser considerado um jardim de inverno, que é aquele jardim que fica literalmente... Como se fosse um pátio central, né? Um pátio central, só que normalmente ele não tem muito acesso, então não chega a ser um jardim de inverno. Mas é uma questão, assim, de você envolver a sua casa inteira para a área externa. Isso é muito legal. Você tem vários benefícios. E acho que no cenário pós-pandemia as pessoas entenderam o quanto você ficar fechado num lugar sem poder usufruir da sua casa em um bom período de tempo, como isso faz mal para a saúde mental mesmo, né? Tanto que aqui em São Paulo, uma coisa que aconteceu durante a pandemia e pós, foi que muita gente começou a se mover por interior, ou para cidades próximas, onde pudessem ter casas em condomínios. Exato. Enfim, ou pra praia também, isso. Gente que tinha casa em praia, ficou muito tempo na praia, porque normalmente é maior, enfim, isso aconteceu muito na pandemia e faz todo sentido. No faz geral, todo assim, sentido. sair de apartamento. Mas eu acho que realmente é isso que você estava falando, a área externa te traz uma sensação, pelo menos, eu não sei, né, mas eu especialmente acho que morando em São Paulo a gente valoriza ainda mais isso. Mas o fato de você conseguir abrir uma janela e sentir uma brisa é uma coisa que é para poucos mesmo. Sim. E traz um conforto, traz uma diferença, né, pro seu dia a dia, pro seu bem-estar. E aí eu acho que é isso que cada vez mais tentam trazer para apartamentos. Por isso que eu comecei até perguntando isso sobre se você consegue ter uma área externa em um apartamento, que no caso é só uma varanda. Formalmente não é externo, né? Não. Mas é externo ao, sei lá, ao alinhamento do prédio. Algo assim. Calma, eu ia falar pra gente falar mais alto. Mais alto. Tá.
Eu acho que uma coisa interessante também é a gente sempre pensar no que é a área externa, né? Então, normalmente, tem aquela vinculação, né, de que quadra, piscina, gramado, mas você pode ter uma área de churrasqueira, você pode ter uma área de descanso, você pode ter uma laje apenas, e aí você faz o que você bem entender naquilo. Então, a área externa, a gente entende a falta, né, realmente de um teto e um amplo espaço entre as paredes. Porque a gente também vê em muitas casas, normalmente quando você tem um lote e aí você tem várias casas juntas, que é só um quintal que ele tem uma entrada de luz e normalmente é para secar roupa, que a galera usa como área de verdade. serviço. Então, assim, a gente tem que pensar na área externa como algo mais de lazer, como uma arquitetura que pode propiciar momentos para você que o ambiente interno não consegue. Isso, e aí eu acho que é o caso de cada terreno, cada casa, cada apartamento vai ditar o que é o externo dentro daquela realidade. Então, igual a gente estava falando, às vezes é um quintal e de repente, entre as prioridades do dia a dia, você vê que secar roupa é mais importante do que, sei lá, ter um ofurô. Exato. E assim, aí agora falando um pouco da configuração, né, da área externa. Você não precisa ter só gramado na área externa. Não. Você pode ter... Existem vários pisos que são próprios mesmo para a área externa, porque é diferente, ele tem que ser um pouco mais... Ele áspero, tem que ter né? um atrito, né? Ele tem que ter um atrito, porque é onde pega a chuva, é onde pega todo, assim, vamos dizer, todas as funções da natureza, intemperismo, todos os intemperismos. Então ele precisa ser um pouco mais áspero e ter esse atrito para que não escorregue, para que seja um piso que você consiga circular nele independente do que estiver acontecendo, né? Então você não pode colocar ali de jeito nenhum porcelanato polido. Nunca. E até é interessante porque, por exemplo, para pessoas que queiram tenham uma área externa e um lugar de muito sol, também existem os pisos apropriados que não esquentem. Então, por exemplo, se você tem um deck de madeira, a madeira fica muito quente. Então, apesar de ser bonito, fica legal na foto, em 5 minutos você não consegue mais pisar lá. Exato. Então, existem pedras que são mais adequadas, que não esquentam. E até eu não sei, eu até confesso, eu não sei se isso é uma tecnologia ou se são pedras naturais que dão esse aspecto, dão né? isso. Mas eu acho legal também você ter uma área permeável mesmo, que é grama. Primeiro que tem a legislação, né? Dependendo Isso, do vamos bairro dizer. onde você mora e da cidade também, você tem uma porcentagem que o zoneamento diz que tem que ser permeável. O que significa permeável? Que literalmente a água ela tem que cair e o solo absorver. Então não pode ser um piso frio, né, porcelanato, não pode ser concreto, tem que literalmente Essa o água solo tem que voltar pra terra pra e, terra. teoricamente, reentrar no lençol freático mesmo. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem alguns bairros que são 10% de permeabilidade e alguns bairros podem chegar até 30%. E aí, o que é isso? Que na área do seu solo, você tem que ter, na área total, 30% dele que seja permeável. E existem também técnicas da gente fazer isso. Não precisa simplesmente colocar um gramadão. Um gramadão. E aí, é justamente isso, né? Se você quer ter uma casa e não quer ter um jardim, às vezes você é obrigado ou a fazer uma dessas técnicas. Então você pode ter um piso elevado e aí entre as placas dos pisos é um espaço onde a água pode cair. Um piso intertravado. E só que claro que isso tudo também deve ser aprovado em prefeitura. Então às vezes pode ser que o seu projeto não seja aprovado e você acabe tendo que colocar lá um gramado, um pedrisco, também não precisa ser necessariamente grama, pode ser pedra, brita, enfim. Mas assim, agora falando de conforto mesmo, né? Eu acho muito confortável uma área externa bem projetada, assim. Eu acho que é talvez uma das partes da casa que me agrada mais, porque eu acho que você pode fazer tanta coisa lá. Se tiver um dia gostoso, uma noite gostosa, você pode trabalhar, você pode chamar os amigos, você pode ter um jantar em família, você pode só relaxar. Eu acho que tem diversas atividades que você pode fazer numa área externa. Coisa que, dependendo da sua área interna, ela não vai te proporcionar o mesmo conforto do que essa tal área externa. Não vai ser tão convidativo, né? Então, Exato. por exemplo, se você tem uma mesa desconfortável, mais bonita, enfim, né? Dependendo das suas prioridades. Se você tem uma mesa desconfortável, porém bonita, na sua área interna, você não vai querer ficar lá para trabalhar. Mas se você tiver a mesma mesa na sua área externa, você vai superar o desconforto, sei lá, da cadeira
para continuar trabalhando nesse ambiente mais agradável, com mais iluminação, enfim. Exato. Só que é válido também destacar que revestimentos que são colocados na área externa, eles precisam de um valor de investimento mais alto, né? O projeto acaba sendo mais oneroso, porque o material ele tem que ser mais resistente, porque, de novo, ele recebe todos os intemperismos possíveis. Então, são materiais mais caros, não dá pra você colocar, por exemplo, um MDF, você tem que colocar madeira. Tem que ser tudo mais calculado, né? Tudo mais propício a realmente ser mais resistente. Isso é fato. É uma parte da casa que é muito interessante você investir. Só que eu acho que é um retorno muito bacana. Você pode até ter uma área externa, e assim, gente, a área externa pode ser até a cobertura da sua casa, né? Não precisa ser necessariamente no térreo. Se você tiver uma laje, você consegue colocar alguns futons, você consegue colocar aquelas luzinhas que ficam super agradáveis. É o quê? Festões. Eu amo os festões. E você consegue ali criar uma atmosfera completamente diferente que você não consegue na área interna. Exato, é isso. Eu acho que você tem essa sensação de amplitude e, enfim, eu acho que isso significa muito. Mas sobre isso dos materiais de área externa, é realmente não só acho que os revestimentos, mas também o mobiliário, qualquer coisa que você for colocar numa área externa, é bom você sempre se certificar 3 vezes para ter certeza de que aquilo vai sobreviver em temperismos. E de qualquer forma, muitas das coisas, por mais que elas sejam indicadas, saiba que vão sofrer, sim, alterações ao longo do tempo. Por exemplo, a madeira. A madeira, você tem que reaplicar o verniz nela, você tem que lixar de tempos em tempos. Então, por mais que ela seja resistente, ainda assim é um material natural. Então, enfim, ele acaba sofrendo ali pela exposição ao sol, iluminação natural, né? E também a ventilação natural. Todos os materiais acabam sofrendo. Mas isso significa que eles são mais resistentes do que outros. Não que eles são 100% resistentes. Acho que isso é bem importante de destacar. Sempre é importante ter esse cuidado. Mas é uma coisa simples de você entrar em contato com o fornecedor daquilo que você está interessado em comprar para sua área externa e entender. Em 3 minutos, sua questão está resolvida. E assim, você pode ter muitas coisas na área externa. Então, a gente focou bastante, né, sobre o piso, mas, por exemplo, você pode ter uma televisão em alguma área coberta, mas ainda assim que ela fique na área externa. Você pode ter caixas de som que recebem som ao ar livre. Existem eletrodomésticos específicos para área externa também, né? Não é que ele vai ficar lá tomando chuva, isso é importante, mas ele tem uma resistência maior do que outros eletrodomésticos. E isso também gera uma atmosfera completamente diferente. Por exemplo, a gente viveu agora o período da Copa. Que bacana assistir o jogo da Copa em uma área externa, né? Com família, com amigos, enfim. Não chega necessariamente a ser uma festa, mas são eventos que conseguem acontecer na área externa e eles são completamente, na minha opinião, né, eu digo, muito mais agradáveis do que em área interna. É que agora eu tô pensando, né, voltando naquilo que também a gente aprecia muito a área externa porque é muito fora do nosso dia a dia. Então a gente só tá lá ou na casa de alguém, porque não é todo mundo que tem uma área externa legal assim, ou perdi o pensamento. Que não é todo mundo que tem, que é fora da nossa realidade. É uma coisa que não é todo mundo que tem, então não é sempre que você tem uma área externa pra estar. E também no dia a dia você tá trabalhando, você tem um lugar pra ir, uma coisa pra fazer, então você não tem um tempo de ficar, sei lá, num futon, tomando um sol, lendo um livro. E é por isso que eu acho que as pessoas acabam valorizando talvez você trabalhar na área externa. Porque ali você já tem um contato que às vezes você não consegue ter na sua rotina. Então, nossa, não tenho tempo de tomar sol 15 minutinhos. Não tenho. Mas vou trabalhar na área externa. Então, você acaba priorizando esse contato, mesmo que você não consiga ter aquilo na sua rotina. Fazer refeições em áreas externas, enfim, tudo isso eu acho que ajuda bastante. Isso em questão de saúde mental, né? Bem-estar, saúde mental, ventilação, até saúde, porque você respira um ar, bom, quer dizer, depende de onde tá a sua área externa, né? Mas você toma mais vitamina D. Se tem uma vegetação, você já tem um microclima ali. Você consegue ter uma horta onde você coloca seus
ingredientes naturais, enfim, eu acho que são inúmeros benefícios e é por isso, volta a minha conclusão, que se eu tivesse um lote e fosse construir uma casa, a área externa seria o ponto de partida de toda a arquitetura. Com certeza, a gente tem que começar pelos vazios. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Comenta aqui se você também é do time área externa ou se você prefere o cantinho do seu apartamento, da sua residência, um cantinho mais fechado. A gente vai adorar saber a sua opinião. E se inscreve no canal. Isso, não esquece.